Eu creio que hoje o inferno será envergonhado. Eu quero ver o diabo envergonhado. E Deus disse para mim que através desta mensagem e da prática desta palavra, o inferno seria envergonhado. Que hoje muitos demônios batem retirada de muita gente aqui, da vida de muita gente. Não em possuir, porque são salvos e o diabo não possui, mas de ficar com seus dardos inflamados, as suas mentiras, impedindo de que a glória de Deus definitivamente se manifeste. Então, vamos colocar no nosso telão o tema desta noite. Uma boa consciência passa pelo perdão. Uma boa consciência passa pelo perdão. Diz a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Nós estamos aqui para obedecer e atender a Deus. É isso que nós vamos fazer nesta noite. Vamos orar ao Pai. Grande é a mudança que vai acontecer em vidas aqui nesta hora. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus perfeito em todos os seus caminhos, Deus soberano, Deus que faz tudo conforme o conselho da sua própria vontade. Portanto, o Deus que conduz esta igreja, que conduz os nossos cultos e que inspira o anjo da igreja, está aqui para falar aos corações. Louvado seja Deus pela mensagem que estamos prestes a receber, que virá do trono da graça do Pai, virá com poder e glória para que o diabo tire as suas unhas da vida de muitos filhos de Deus, que têm ferido, machucado, impedido muitos eleitos do Senhor de percorrerem a carreira que está proposta. Mas hoje é noite de libertação, é noite de avanço, é noite de livramento, é noite de cura da alma, de cura de memórias. Hoje é noite de restauração de vidas, restauração de amizades, restauração de famílias. Hoje é noite, Senhor, de vermos a Tua glória manifestada no seio do Teu povo. E nós agora já nos despojamos de toda lógica, de todo raciocínio. Tudo aquilo que é carne agora está subjugado, submetido ao conhecimento do Espírito. Porque Tu és o Deus da nossa salvação. E Tu estás produzindo no Teu povo, no povo da graça de Deus, uma boa consciência para com Deus. Nós queremos, Senhor, ter esta boa consciência. E se esta boa consciência passa pelo perdão, então eis-nos aqui, Senhor, para entender mais e profundamente sobre este assunto que Te honra quando é praticado e que Te desonra quando é negligenciado. Nos abrimos e nos submetemos ao mover do Teu Espírito Santo para a glória do Teu nome. E todo o povo do Senhor diga amém e amém. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Eu já sinto o poder de Deus aqui, amados. Meus irmãos amados, eleitos do Senhor, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos, nos últimos meses, tratando sobre revelação de Deus, revelação das verdades. E nós estamos tanto trazendo palavras de revelação nos cultos de quinta, nos cultos de domingo, como também nos estudos bíblicos e nas noites de oração. Tivemos uma noite de oração e confissão na segunda-feira, que foi realmente uma noite diferente, porque Deus nos falou num primeiro momento, nos trouxe uma revelação profunda e depois nós oramos em seguida acerca daquilo que Deus nos havia falado. E Deus tem usado a vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, agora como continuidade deste tema da revelação dos mistérios, revelação da verdade ou das verdades, trazendo também o assunto da boa consciência para com Deus.
Ou seja, uma vez que nós temos a revelação das verdades de Deus, estas revelações, esta revelação da verdade, deve produzir em nós uma boa consciência para com Deus. Nós já tivemos, antes de Jesus fazer a obra em nossa vida, uma consciência deformada. Nós já tivemos má consciência, uma consciência fraca, uma consciência negligente, uma consciência destrutiva, uma consciência maligna, uma consciência errada. Bom, enfim, isto era a nossa velha natureza. Mas a palavra de Deus diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, que o passado passou, tudo se fez novo e que a partir deste novo homem criado segundo Cristo, nós começamos a desenvolver uma nova consciência, uma boa consciência para com Deus. E faz parte desta boa consciência coisas que dizem respeito aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, aquilo que sai da nossa boca, a nossa confissão, coisas que dizem respeito ao nosso comportamento, a nossa atuação na vida, a maneira como nós nos portamos em tudo, em todos os lugares, com todas as pessoas. Nós somos uma pessoa só. Nós somos o que somos pela graça de Deus. E eu estava pensando, por que o apóstolo vem insistindo vários cultos com este assunto da boa consciência para com Deus? E o Senhor tem me dito que isto é muito importante, porque senão, amados, se nós tivermos toda a revelação que nós temos, da predestinação, da eleição incondicional, da preexistência dos espíritos dos eleitos, da existência das duas sementes, do ministério angelical, se nós tivermos toda esta revelação e nós não nos portarmos como pessoas que têm um propósito de Deus para receber tudo isso, nós não teremos um testemunho de acordo com aquilo que Deus está fazendo em nossa vida, está trazendo à nossa vida. Nós não queremos e não podemos ser vistos como mais uma igreja evangélica. Não somos, não aceitamos o rótulo. As pessoas às vezes num primeiro momento vêm e elas podem até dizer: ah, eu conheço essa música, também canta ali, também canta lá. Não é pela música que nós seremos identificados. A música é apenas a expressão de um povo que louva a Deus. Mas nós seremos conhecidos quando nós vivermos a legitimidade da palavra. Nós seremos conhecidos quando nós nos amarmos verdadeiramente uns aos outros. Nós seríamos conhecidos, disse Jesus, pelo amor com que nos amássemos. E muito longe, amados, de ficarmos numa teoria sobre o amor e sobre a graça de Deus, é nós falarmos sobre revelação e todos nós queremos, são mistérios que estão nos sendo revelados, isso tudo é maravilhoso, mas nós precisamos juntar as duas coisas. O grande do mistério, que deixa de ser mistério, com a nossa vida palpável, o concreto do dia a dia. Eu tenho família, você tem família, nós nos relacionamos dentro de uma casa, com pessoas que convivem conosco, nós trabalhamos, nós convivemos com pessoas dentro do nosso escritório, da nossa loja, nós tomamos ônibus, nós tomamos metrô, nós dirigimos automóvel, nós falamos com as pessoas na rua, nós vamos a banco, nós vamos ao mercado, nós vamos ao shopping, nós vamos à escola, levamos filhos, tem amigo de filho, nosso filho frequenta a casa de alguém frequenta a nossa casa, nós temos vizinhos de parede, vizinhos de porta, nós temos um bairro, nós saímos, nós temos pessoas que nos olham, nós temos igreja, nós temos irmãos, nós temos uma comunidade que nos conhece, nós frequentamos esta comunidade, nós estamos envolvidos com tudo isso, nós vamos à escola, nós vamos à faculdade, nós vamos ao cursinho, nós vamos, fazer a pós-graduação, nós nos movemos, nós temos uma vida que não pode ser desconectada daquilo que Deus está nos revelando em termos de graça. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esta palavra tem o poder de fazer em nós, de trazer para nós uma consciência nova, uma consciência boa para com Deus.
Nós não podemos falar que somos o povo da graça de Deus com a velha consciência. Nós não podemos nos postular como pessoas que conhecem o que nós conhecemos hoje e no dia a dia nós tropeçarmos em pequenas coisas por causa ainda de vestígios do velho homem, da velha natureza, da carne, da má consciência. O Senhor tem exigido do povo da graça de Deus uma boa consciência para com Ele, uma boa consciência para conosco e uma boa consciência para os que estão à nossa volta. Nós temos que ter paz. Nós temos que entrar no descanso de Deus. Por isso que quinta-feira próxima passada, a mensagem foi sobre há um repouso para o povo de Deus. Mas nós só repousamos quando nós misturamos fé à palavra. Foi o que nós estudamos aqui. Se nós não misturarmos fé à palavra, não há descanso, não há repouso. Mas o ser humano, ele é muito ingrato com Deus no momento em que ele mistura fé somente à palavra que lhe convém. Quando ele mistura fé e dá credibilidade àquilo que ele precisa naquele momento para o livrar de uma situação difícil, ou para trazer provisão material, ou para trazer uma paz momentânea, porque ele não está aguentando a pressão que está sobre a sua vida. Nós precisamos entender que nós temos um descanso constante para sempre em Deus. E este descanso, ele exige, para você viver neste repouso, mesmo no meio das dificuldades, das turbulências da vida, para você poder descansar e ter paz, você precisa, em toda palavra, ter a mistura com a fé. Você precisa acreditar em tudo e acreditar que tudo é para você. Tudo é para você. Nosso ministério há muito tempo que deixou de dizer esta palavra, quem precisava ouvir era minha avó. Esta palavra, quem precisava ouvir era minha vizinha. Aqui nós dizemos, esta palavra veio de um Deus que é soberano e que sabe que quem precisava ouvir era eu. Nós já assumimos há muito tempo. É lógico que nós sabemos que maravilhoso seria esta palavra chegar a muitas outras pessoas que têm necessidades, que precisam de uma libertação, de uma transformação, precisam conhecer o amor de Deus, o verdadeiro Deus. Mas antes disso, nós temos todos que nos conscientizar de que a palavra veio para nós. Se o Senhor está trazendo hoje esta palavra, e é você que está aqui neste santuário, esta palavra é para você. Por mais que você vá à livraria pegar o CD no final e diga, eu vou levar isto para uma pessoa que precisa muito ouvir. Faça isso, mas antes dela, Deus colocou você para ouvir esta palavra. Deus não se confunde. Deus não está atordoado com muitos afazeres no céu, que ele disse, me enganei de filho, trouxe o irmão errado, trouxe o irmão, esse podia ter ficado hoje. Não. É para você. Deus é sábio, Deus é soberano. Esta palavra é para você. Porque Deus quer desenvolver em você uma excelente consciência. Deus quer que quando você abra os seus lábios para falar, olha, eu sou um predestinado, todo mundo diga, é mesmo. E não olhe para você dizendo, você, esse você, tem a ver com o que nós estamos mostrando para as pessoas, com o que nós estamos dando de testemunho ao mundo. Nós não podemos, amados, falar uma coisa e testemunhar outra. Nós temos que testemunhar aquilo que nós falamos. Se eu subir este altar para pregar qualquer palavra e eu não viver esta palavra, eu sou desqualificada para pregar esta palavra. Eu não tenho autoridade sobre a vida de ninguém se eu não primeiro me submeter à palavra. Isso não é porque eu sou a pregadora, isso é porque eu sou cristã. Se você quer ser usado por Deus, instrumento nas mãos de Deus, você precisa se submeter primeiro você à palavra. É você que está aqui, é para você esta palavra. E você, à medida que misturar fé e falar, é para mim, é comigo que Deus está querendo tratar. Quando você se submete, você cria uma força interior para subjugar a sua carne. Para aquilo que é difícil ser colocado debaixo dos seus pés. Se você diz assim, eu já ouvi esse assunto antes, mas eu não consigo, isso é muito difícil para mim. Acabou essa confissão, isso não é difícil para você. Você tem confessado, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então este assunto não é difícil para quem tem esse tipo de confissão. Se você tudo pode, você pode submeter a sua carne a esta palavra, você pode subjugar os seus pensamentos e você pode assumir a Bíblia na sua vida hoje definitivamente. Amém?
Deus quer criar em nós uma boa consciência para com Deus, uma boa consciência para com a gente mesmo, uma boa consciência para com os outros. Porque na hora que nós estivermos diante de um dilema da vida, nós vamos mostrar que tipo de consciência nós temos. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós nos posicionamos, como nós nos posicionamos, como nós nos comportamos, vai mostrar exatamente a quantas andam as nossas consciências. Quem está entendendo? Amém. Amém? Então, eu sei, amados, que nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E para obedecer e para falar de boa consciência, eu não poderia deixar de falar do perdão. Eu sei também que todos conhecem a necessidade de perdoar e de ser perdoado por Deus, de ser perdoado pelas pessoas. Eu sei que todos talvez conheçam os ensinamentos de Jesus quanto ao perdão. Mas a verdade é que passam-se os anos e nós vemos muitos irmãos que ainda não perdoaram. Eu não quero ninguém na rua. Rony, pode trazer todo mundo que está na rua. Ninguém no banheiro, ninguém. Eu quero todo mundo aqui. Essa palavra é para todos os irmãos. Eu quero todo mundo no santuário e no hall social ouvindo esta palavra, prestando atenção no altar. As mudanças estão ligadas a este tema. Eu sei do que eu estou dizendo, eu estou aqui falando em nome do Espírito de Deus. Então, amados, os anos passam e nós vemos muitos crentes que ainda não perdoaram ou que ainda não pediram perdão. Eu estava orando a Deus acerca desses assuntos, sobre a consciência. Eu pensava, mas que assunto difícil de explicar, difícil de pregar. Eu acho difícil, porque mexe com o interior do ser humano, mexe com questões íntimas, de sentimentos, de razão, de lógica, de acontecimentos, de fatos ocorridos, não é? E eu estava pensando em várias coisas, quando surgiu na minha mente, de forma assim indiscutível, como sendo uma inspiração de Deus, esta palavra perdão. E antes que eu pudesse questionar a Deus sobre esse assunto, algo muito mais forte foi tomando conta do meu coração, me envolvendo de tal forma que eu entendi que era absolutamente uma necessidade da igreja conhecer mais e aprender sobre o perdão, para então poder obedecer. Eu não posso obedecer uma coisa que eu não entendo. Eu não posso me submeter a uma coisa que eu não sei direito o que é. E o Senhor ainda me disse que esse assunto deveria ter prioridade. Então o apóstolo não está pregando sobre este assunto no Rio, mas eu coloquei este assunto como prioridade dentro desta série sobre a boa consciência para com Deus. Vou dizer mais, quando eu sinto isso, eu tenho que ter certeza que é Deus. Eu já sei que é Deus, mas eu peço sinais, eu peço comprovação. E duas comprovações sobrenaturais. Uma, que é a palavra de Deus, ela sempre vem de encontro e ela é a mais séria e a mais certa para nós sabermos quando Deus fala. Mas Deus também me deu um sonho na noite passada, não de sábado para domingo, de sexta para sábado, exatamente quando eu deveria preparar a mensagem. E eu vou contar porque a igreja vai entender o porquê e como isso é forte. Eu já expliquei aqui que 99,9% dos sonhos não tem nada a ver com Deus, com revelação. É um escape para a nossa carne, para a nossa alma. Mas existe uma porcentagem pequenininha que às vezes Deus quer usar através do sonho para nos reforçar, para nos alertar sobre alguma coisa. E foi a forma que Deus usou para que eu colocasse este tema na frente, para que eu priorizasse esta mensagem. E Deus me colocou em cima de um prédio, de alguma coisa que era eu acho que era um terraço. E eu via uma situação acontecer numa rua da cidade. E eu via um inimigo de alguém, bandidos mesmo, correndo, perseguindo pessoas, perseguindo com paus, perseguindo com pedras, para ferir pessoas. E essas pessoas pularam o muro e se deitaram, fazendo como que se estivessem mortas, para enganar o inimigo. E elas se deitaram e ficaram paradas, passivas. Mas o inimigo sabia que elas não estavam mortas, porque ele ainda não tinha atingido essas pessoas. E um deles pulou esse muro, encontrou essas pessoas, sacou de uma garrafa
quebrou o fundo desta garrafa e com o resto da garrafa e o gargalo, que ficaram com as pontas do vidro, encravou no peito daquelas pessoas que estavam passivas, fazendo como que estamos enganando ao inimigo. E eu olhei para o meu lado e vi a pastora Vera, que estava comigo. E eu fiz a seguinte observação: pastora Vera, olha como o inimigo faz. Ele sabe que a passividade não livra ninguém. A passividade, o enganar, o fazer de conta, não isenta ninguém do inimigo. E ele então encrava no peito um vidro fundo. E eu disse para ela, ele sabe quem está passivo. E é no peito, no coração, que ele vai fundo. E eu fiquei o tempo todo pensando, o que era isso? Quando a pastora Vera disse, ele vai nos sentimentos. Eu acordei. E fiquei o dia inteiro pensando o que Deus queria me dizer com isso. E entendi perfeitamente. Que não basta nós virmos ao culto, não basta nós nos sentarmos, não basta nós termos uma postura de cristãos apenas, porque o inimigo sabe o que é passividade e o que é uma vida cristã ativa na base da fé. E quando ele vê uma vida rotineira, uma vida apenas que se camufla de cristão, ele sabe onde atingir. Onde mais ele pode atingir para parar aquela vida? Nos sentimentos, onde dói, porque ali houve uma penetração funda daquilo. Vou fazer um parênteses aqui, vou dar uma parada para os irmãos entenderem e poderem respirar um pouquinho. Hoje eu peguei um envelope que eu recebi de uma pessoa da igreja que me dá um testemunho contando de uma reunião que alguns de vocês, quem sabe eu não vou citar nome, estavam fazendo uma reunião de oração. E alguém nesta reunião teve uma visão que me é contada por esse testemunho. Que alguns irmãos da igreja eram invadidos por um arame farpado que vinha e entrava no coração da pessoa. E os corações eram feridos. E eles tentaram interpretar isso. E Deus me disse, eu estou falando de sentimentos. Eu estou falando de feridas. Não importa quanto se ore, não importa quanto nós possamos vir seguidamente ao culto, à igreja, nós precisamos resolver problemas do nosso coração. Nós precisamos entender que Deus não passa, amados, um perfume por cima de coisas e nem coloca um tampão abafando feridas, porque isso apodrece. Isso vai trazer morte, e morte de sentimentos, morte de vida. Nós temos que entender que o inimigo sabe aonde paralisar a vida do povo de Deus, sabe muito bem quando se está inerte, quando se está camuflado, quando se está empurrando a vida, como a gente diz, com a barriga. Nós temos, Deus me disse, pessoas com o coração dilacerado. E dilacerado por falta de perdão, dilacerado porque não perdoaram, porque não foram perdoadas, ou porque não perdoaram a si mesmas. E algumas dessas pessoas nem sequer suspeitam que todo o mal da sua vida gire em torno deste fato. Aí está a passividade. Aí está o levar achando que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém vai perceber. Deus sabe, Deus viu e Deus está mostrando ao anjo da igreja que é hora de parar, porque Deus quer mudanças. E as mudanças na graça de Deus são internas, de dentro para fora. Então, hoje é o dia que o Senhor nos deu. Hoje é dia de perdão. E hoje é dia de nós obedecermos a palavra. Em 1 Timóteo 1,5 está escrito: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Pode deixar no telão, nós vamos trabalhar, irmão José. Amor que procede de coração puro. Significa que tem um tipo de amor que não procede de coração puro. Para amar em graça, tem que proceder de coração puro, arrumado, acertado,
de consciência boa. Com essa história, com algum problema mal resolvido no coração, não há consciência boa. E de fé sem hipocrisia. Eu não quero membros da nossa igreja com uma Bíblia na mão, cantando corinho, sabendo o que sabem em termos de revelação, mas com hipocrisias de sentimentos, com hipocrisias de histórico, de vida. Não cabe na graça de Deus, não há espaço para isso. Reformador é alguém que está primeiro arrumado diante de Deus, tem boa consciência, já foi totalmente reformado para poder reformar alguma outra coisa à sua volta. Amém? Quem está entendendo? Amém. Tem meia igreja chorando. Se isso aqui não fosse do Espírito Santo de Deus, amados, nós não estaríamos falando sobre isso. Nós estaríamos rindo, não dando atenção. Tá todo mundo, ninguém pisca, porque todo mundo sabe quando dói o peito. Todo mundo sabe quantas vezes o diabo já encravou essa garrafa quebrada no peito de muita gente que está sangrando, que era o que eu via, peito sangrando com uma garrafa enterrada, um vidro enterrado no peito. Camuflado sim, fazendo de conta que está dormindo, que nada acontece. Mas Deus diz, acontece. É assim que o inimigo age. Então, amados, nós queremos um coração puro para todo o povo da graça do Senhor, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Por isso é que Deus está nos admoestando neste dia. Há 3 situações que nós temos que observar sobre o perdão. Se você está anotando, anote. Talvez você tenha ouvido alguns estudos sobre este tema, mas hoje é diferente. Primeira situação a ser observada. Olha, amados, friamente. Vamos observar. Alguém me causou mal. E eu tenho que dar perdão. Então, a primeira situação que eu queria é: alguém causou mal a mim. Alguém causou mal a você. E você tem que dar perdão, liberar perdão. De repente, meu pai me causou mal. A minha mãe me causou um grande mal. O meu marido me causou um mal. A minha família me causou mal. O meu filho me fez mal. A minha sogra me fez mal. A minha cunhada me fez um mal. Meu patrão me fez mal. Meu irmão me fez mal. Meu irmão em Cristo me causou um grande mal. Alguém me fez mal e eu tenho que perdoar. Esta é a primeira situação. Ok? Amém? De repente o Espírito mostrou alguém que lhe fez mal. Se alguém lhe fez mal, você tem a identificação de uma situação na sua vida. Alguém, ou mais do que uma pessoa, lhe fez mal, você tem que perdoar. Daqui a pouco nós vamos lidar com este perdão. Ok? Segunda situação. Eu causei mal a alguém ou causei mal a Deus? Fiz um grande mal a alguém, consequentemente causei mal a Deus. Fiz mal a Deus. A obra de Deus. Quem está entendendo? Segunda situação. De repente eu causei mal à minha irmã. Eu causei mal ao meu pai. Eu causei mal ao meu marido. Eu causei um grande mal aos meus filhos. Eu causei mal a um irmão em Cristo. Eu causei mal a alguém. E eu preciso do perdão. Quem está entendendo? É outra situação. Eu fui vítima. E eu preciso perdoar. Na segunda situação, eu causei o mal. E eu preciso do perdão. E a terceira situação, eu causei ou ainda causo mal a mim mesma. Ou seja, eu fiz coisas que foram contra mim mesma e que eu tenho que me perdoar. Quem está entendendo? Amém? Então nós temos 3 situações. Alguém me fez mal, eu tenho que perdoar. Eu fiz mal a alguém, eu preciso de perdão. Ou eu causei, ou estou causando mal a mim mesma. E eu preciso de me perdoar. Se vocês pensarem um pouquinho na vida de vocês, se vocês se olharem agora um pouco para dentro de vocês, vocês vão encontrar com certeza essas 3 situações.
Você vai pensar, alguém me causou mal? Ou eu causei mal a alguém? Ou eu causei mal a mim mesma? Quando a gente, irmãos, não elabora bem essas emoções dentro de nós, muitas vezes, para dizer que somos pessoas espirituais, nós queremos ser invencíveis. Nós queremos dizer, não, isso está tudo resolvido. Parece que dizer que está tudo resolvido é mostrar que nós somos espirituais. Nós somos os reis da cocada, sabe? Está tudo bem. Eu não tenho nenhum problema nessa área. Isso não é ser espiritual. Tem gente que diz assim, como eu sou espiritual, eu perdoo tudo. Eu perdoo todo mundo na igreja porque eu sou um poço de amor. Não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Não é assim. Essa emoção, amados, fica lá dentro da gente. Fica guardada lá no fundo da nossa alma. E às vezes, alguém ainda diz assim, eu queria ser uma pessoa mais dada. Eu queria ser uma pessoa cordata. Eu queria ser uma pessoa que está sempre de bem com todo mundo. Mas eu não sei o que acontece comigo. Às vezes eu acordo triste. Eu já acordo triste. Eu já acordo amargurada, não é? E eu não sei por quê. Aqui está um sintoma de que uma das 3 situações está na sua vida. Acorda amargurada, já acorda triste, já acorda pesada, sabe? É muito difícil identificar as emoções que ficam guardadas lá dentro do nosso coração. Se você se perguntasse, por que eu estou assim? Por que eu acordo triste? Por que o meu dia já começa com amargura? Talvez você pense que não tem motivo. Talvez você ache que não tem motivo. Porque todo mundo que é cristão quer ser espiritual. E acha que perdoa todo mundo, que é amigo de todo mundo, e que sempre tudo tem que ficar muito bem, eu tenho que passar por cima de tudo. Guarde isso. Para entendermos o que é o perdão, eu vou começar lhe mostrando o que não é o perdão. Porque são situações que nós precisamos definitivamente elaborar e arrumar dentro de nós. Então, ponto 1. Não é perdão. Perdoar não é ignorar um erro. Talvez você precise disso, saber disso. Perdoar não é ignorar um erro. Não é dizer assim, olha, deixa pra lá. Sabe, não faz mal. Você me fez mal, mas deixa quieto. Sabe, vamos deixar isso pra lá. Isso não é perdoar. Se alguém já fez isso, não perdoou. Você me fez mal, mas deixa pra lá. Isso não é perdoar. Ou, sabe, você me agrediu realmente, mas eu nem liguei. Isso não é perdoar. Você me ofendeu, mas eu não estou nem aí. Isso não é perdoar. Ou ainda, vamos colocar uma pedra sobre esse assunto. Fica assim como está. Isto não é perdoar. Eu sei que aqui, amados, nós estamos nos enquadrando. Ai, eu tenho feito isso, pode alguém dizer, por anos, bispo. Eu tenho agido desta forma, anos. Eu quero contar um pouquinho para você, você vai ver o que não é perdoar e como é perdoar, através da história de um servo do Senhor chamado José, que nós conhecemos muito, um menino, o filho mais novo de Jacó, que você sabe, né, tinha ali, era o filho do amor, da velhice de Jacó com Raquel. E, bom, por fim, você sabe a história, os irmãos mais velhos o odiavam, o desprezavam. E, enfim, fizeram muito mal a ele. Batiam nele, riam dele. E num determinado momento jogaram-no num poço, deixaram ele lá com cobras, com bichos terríveis no deserto. Ficou como morto, desacordado. E depois passava ali uma caravana
que vendia escravos, levava escravos de nômades, né? Levava escravos para o Egito. E então venderam o irmão, ainda ganharam dinheiro, venderam o irmão para aquela caravana que passava. Aquele irmão foi vendido, foi parar na casa de um homem, de um egípcio, Potifar. E, bom, você sabe essa história. Vocês imaginam a mágoa que tinha José? Ele foi vítima de uma situação. Fizeram mal a ele. E ele, então, estava na primeira situação que nós passamos aqui. Ele tinha que perdoar. Mas eu estou mostrando aqui que perdoar não é ignorar um erro. Quer ver o que ele diz em Gênesis 50, 20? Vós, na verdade, isso quando ele está lá no fim, já falando com os irmãos. Ele diz para os irmãos dele. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Ele fala o que eles fizeram. Vocês fizeram mal contra mim. Deus, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Mas a verdade, amados, é que José não ignorou os erros dos irmãos. Nem deixou para lá, nem disse, maninhos, agora que eu sou aqui primeiro-ministro do Egito, assim com o faraó, rico, tal, deixa para lá, né? Não vamos lembrar mais daquelas coisas, vamos pôr uma pedra em cima. Não. Depois de muitos anos, aqui se passaram quase 20 anos daquele ocorrido. E José disse, vem cá, manos, vocês intentaram o mal contra mim, viu? Vocês fizeram muito mal contra a minha vida. Ele falou o que tinha acontecido. Ele assumiu que os irmãos tinham errado com ele e feito muito mal a ele. Esse encontro de José com os irmãos foi uma coisa muito sofrida, diz a Bíblia. Imagine a situação. Às vezes nós temos uma pessoa que nos causou muito mal e a gente diz, eu não quero nem ver esta pessoa. Não há perdão. Entenderam? Amém? Por quê? Porque não ver não é perdoar. Ignorar não é perdoar. Ignorar o erro. Então, eu quero que você imagine a situação de José, depois de 20 anos encontrando aqueles irmãos. Ele tinha mágoa, ele tinha um fato, ele tinha consequências daquilo que fizeram a ele. E nós vamos ver, amados, como o perdão faz o homem chorar. Os irmãos de José, vocês sabem, eles chegaram e levaram um intérprete, porque eles não entendiam o que o irmão falava. Eles não sabiam que era o irmão deles. Ele já estava lá há muitos anos no Egito. Eles levaram um intérprete para que ele entendesse a língua dos hebreus, né? E olha o que acontece em Gênesis 42, 23 e 24. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, o que fez José? Retirando-se deles, chorou. Imaginem José, governador do Egito, abençoado, riquíssimo. Mas desde o acontecido lá atrás com os irmãos, até ele chegar a ser o governador do Egito, se passaram quase 20 anos. E nós podemos pensar, amados, que esse tempo fez José esquecer, ou que fez José curar as memórias, mas não foi nada disso. Tempo não faz esquecer. Tempo não cura as memórias. Quem cura memórias, faz esquecer, é Jesus Cristo. Quem tem uma cura para as nossas dores da alma é o Senhor Jesus. Olha, quando José se deparou com os irmãos, só de olhar para eles, ele chorou. Diz em Gênesis 43, 30 e 31. José se apressou e procurou onde chorar, saiu da presença deles e foi chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse, servi a refeição. Imagine o sofrimento de José, a ponto dele sair da presença dos irmãos para se esconder num quarto do palácio para chorar. E depois voltar para comer com eles. Vocês estão imaginando o
que era a dor desse moço, desse homem? Irmãos, quando uma situação magoa, ela dói. E a dor faz chorar sim. Tem gente durona, não chora, mas sofre a beça. Outros não choram em público, mas choram escondidos. Deus sabe. Às vezes, a gente tem um sofrimento de uma coisa que fizeram para nós quando a gente tinha 5 anos de idade, 10 anos, 15 anos. Às vezes, quem sabe você teve uma rejeição da sua mãe, ou você foi incompreendido pelo seu pai, ou sofreu um tipo de agressão física, ou agressão de palavras. Como certas coisas marcam, como certas coisas machucam, como certas palavras ferem, doem. Não acontece às vezes de você lembrar de uma situação que você foi humilhado e dá vontade de chorar? Não? Alguém lembra de alguma coisa e dá vontade de chorar? Dá vontade de sair correndo? Quando a gente chora, sabe o que a gente está fazendo? Quando a gente fica nervoso, quando a gente sai correndo, nós estamos atualizando aquela situação que a gente sofreu há 20 anos. Às vezes em gabinete acontece muito isso, né, bispo? A pessoa começa a contar uma situação e ela conta aquela situação e ela começa a chorar. Na verdade, aquele choro é a atualização daquela situação. Ela está revivendo, está vivenciando aquele sentimento novamente. Quando nós somos magoados, dói muito. E a gente fica carregando aquela dor. Só que como a gente é cristão, a gente quer ser espiritual, sabe, Diácono Beto? E a gente diz que está tudo certo. Ah, está tudo bem, sabe? Porque parece que dizer que está tudo bem, a gente é mais espiritual, não é? E às vezes a pessoa está lá dentro deprimida, em casa ela está triste. E ela não sabe por que ela se sente assim. Eu não sei por que eu estou assim, eu não sei porque eu tenho esse sentimento. É que, sabe, é de uma emoção que está lá dentro. É de uma lembrança, é de uma dor que ficou, às vezes, de muito tempo atrás. E aquilo vai andando com a pessoa a vida toda. E a pessoa não sabe que está lá dentro, ela não se dá conta do que é. Querem ver mais de José? José 45, 1 e 2. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, quer dizer, gritou, e não se conteve, não aguentava mais, estava no sufoco. Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele não aguentava mais, ele queria falar o que estava doendo, quem ele era, por que ele estava naquela condição, por que eles causaram tudo aquilo, o sofrimento daqueles 20 anos, o que ele teve que passar, a prisão, a escravidão, depois lançado numa prisão injustamente, até ele chegar onde ele estava. Então ele fez todo mundo sair. E levantou a voz em choro diante dos irmãos. Ele chorou. De maneira que os egípcios, o povo do Egito, o ouviam e também a casa de Faraó. Ele gritou a beça, irmãos. Ele chorou muito. Ele bradou. Ele estava desesperado, lavando a alma. Imagine que choro alto, que dor. Aquilo que estava dentro dele esses anos todos. A mágoa dói. E dói, amados, de uma maneira que às vezes a gente pensa que não tem cura. Mas só tem uma maneira de curar a mágoa. A mágoa só é curada pela palavra de Cristo. Só, não tem outro jeito. Amém? Então estou lhe mostrando, primeiro, o que não é perdoar. Perdoar não é ignorar o erro que nós fizemos ou que fizeram contra nós. Tudo bem? Então não é esquecer, deixa para lá, isso não é perdão. Segundo lugar, perdoar também não é desculpar ou justificar. Porque o nosso irmão José, ele poderia ter dito assim, olha, vocês fizeram isso comigo, mas na verdade eu era adolescente, eu era um moleque bobo, chato, eu devia ficar enchendo muito vocês, né? Ele poderia ter falado, porque eu era rapaz, vocês já eram adultos, eu tinha só 17 anos, eu não sabia bem o que eu fazia. Não, isso não é perdoar também. Perdoar não é ficar dando desculpa, se justificando. Terceiro lugar, perdoar não é analisar o ofensor para justificar o erro cometido. Você sabe que às vezes, para achar que perdoa melhor,
a pessoa começa a analisar a outra. Se eu analisar a outra e eu chegar à conclusão que o outro é terrível, é mais fácil de eu perdoar. Se eu analisar a pessoa que me ofendeu e eu chegar à conclusão que aquela pessoa é desprezível, parece que é mais fácil de eu perdoá-la. Então, às vezes, nós dizemos assim, ela fez isso, sabe por que ela fez? É grave o que ela fez, mas ela fez isso porque ela não tem marido. Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um jeito de ficar mais fácil de eu perdoá-la, por pena, sabe? É verdade. Ah, ela é assim, sabe por quê? Porque o pai dela bebia. E eu com isso? A verdade é que é um fato. A pessoa fez. Não, ela é assim porque ela é filha de sargento. Não, ela é assim porque o avô dela era jogador, jogava em cavalos. Ela é assim. Bom, eu não sei por que ela é assim. O fato é que nós, muitas vezes, para ficar mais fácil de perdoar, a gente fica, tentando analisar o outro lado. Fica analisando a pessoa para tentar justificar o erro dela. Mas isso não resolve. E isso também não é perdão. Isso não faz com que você perdoe realmente alguém que tenha lhe magoado ou ofendido. Quarto lugar, perdoar não é assumir a culpa do outro. Talvez você diga, como que alguém faz isso? Vou lhe mostrar. Isso acontece muito com mulheres que casaram com homens que não são homens de Deus. São ímpios, são homens destemperados, desequilibrados. E quando esses homens têm atitudes bruscas, às vezes dá um safanão, sabe? Um chacoalhão. Sabia, diaconisa Bárbara, que tem mulheres que assumem a culpa para si? É verdade. Dizem, olha, ele fez isso, eu estou com o olho todo para fora, ele fez isso, mas a culpa é minha. É, porque eu não fiz o café do jeito que ele gostava, bispa. Vocês estão percebendo? Isso não é perdoar. Isso, aliás, é abominável. Ele me bateu porque eu não sabia onde eu tinha colocado as meias e a cueca dele. Então a culpa é minha. Ah, eu apanhei e a culpa é minha. Perdoar não é assumir a culpa do outro. O nosso Deus não quer isso. O nosso Deus não quer que a gente sofra. Ele é benigno, ele é bom. Amados, muitos casamentos existem que não foi Deus que juntou, que não foi Deus que uniu. E há mulheres que não entendem e acham que tem que ficar sofrendo agressões físicas e desculpam tudo, achando que a culpa é sempre delas, em vez de ver que o marido está errado e que essa situação é prejudicial a ela. Aliás, vou fazer outro parênteses aqui. No nosso ministério, marido que encosta na mulher, que bate nela, nós denunciamos para a polícia. Ah, não sei o que, não tem não sei o que não. Aqui assim, se chegar até nós que um marido maltrata a esposa, que encosta a mão, bate, belisca, dá safanão, faz qualquer, agride, nós denunciamos para a polícia. Então veja, assumir a culpa do outro, fechei o parênteses, tá? Assumir a culpa do outro não resolve o problema. E nem faz com que se consiga perdoar a pessoa, porque essas situações são irreais, é tudo irreal. E você não pode ter um sentimento, você não pode perdoar na base de uma situação que é mentirosa, na base de uma situação irreal. Então o Espírito Santo de Deus é um Espírito que nos guia a toda a verdade. E ele só age em situações reais, em situações verdadeiras. É muito importante você saber o que é perdoar. Então agora vamos para o final da mensagem. O que é o perdão? Em primeiro lugar, perdoar implica em definir o erro que cometeram contra nós. Gênesis 45:4. Olha só. Disse José a seus irmãos, ele definiu o erro. Agora, chegai-vos a mim. Quer dizer, vem aqui escutar, muito bem escutadinho. E chegai-vos. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Definiu o erro. Olha, eu sou José, eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Ele definiu o erro. Então você tem que aprender a fazer isso. Não é acusar, é definir o erro. Se foi a nossa mãe que foi brusca, que nos feriu quando a gente era criança, adolescente, se foi o nosso pai, se foi aquele professor, se foi um pastor, nós temos que definir que aquela pessoa errou. Houve um erro. Não adianta justificar, não adianta deixar para lá, não adianta assumir o erro, tá? O importante é dizer, houve um erro. E eu fui prejudicado, eu fui magoado, eu fui ferido. Ou eu feri. Segundo lugar, perdoar
é reconhecer a mágoa que nos fizeram, é reconhecer aquilo que nos causaram, os sentimentos que ficaram e assumi-los. Cada coisa que fazem conosco que nos magoa e que não é perdoada, ela é transformada num sentimento diferente. Então, hoje eu não vou entrar por esse caminho, mas muitas pessoas têm sentimentos que as perseguem durante toda a vida. E são sentimentos causados porque as pessoas não identificam que aquilo lá foi um mal e não foi perdoado. Não souberam lidar com aquilo lá. Tipo, sentimentos de rejeição, sentimentos de depreciação, o outro é sempre melhor que eu, o outro faz tudo certo, eu faço tudo errado. Brutalidade, né? Gente que foi criada aos trancos e barrancos, tudo na base do empurrão, do tapa, do safanão, do jogar as coisas, essas coisas todas que a gente vê por aí, não é? Filhos que sofrem com pais brutos e bruscos. Decepção também causada em muitas pessoas. Quando você faz tudo por uma pessoa e aquela pessoa lhe decepciona, lhe trai, lhe apunhala pelas costas, né? Na obra de Deus, isso muitas vezes dói ainda mais, porque você não espera que vão fazer isso com você. Aquela pessoa que fala de você por trás para outra pessoa, aquela pessoa que faz injustiça contra a sua vida, aquela pessoa que usa de grosseria, que mente a seu respeito. Você está vendo como é importante tratar dessas mágoas? Quem está entendendo a importância deste tema? Porque, amados, esses sentimentos são tão negativos, eles fazem tão mal, que eles têm que sair da nossa vida. E a maneira que nós temos de arrancá-los é perdoando. Amém? Terceiro lugar, perdoar é reconhecer os nossos sentimentos. Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tem que falar a verdade. Essa coisa assim, não, deixa pra lá. Eu tô olhando para a pessoa que me causou um grande mal, que falou, eu sei que ela falou, eu sei que fez e eu faço de conta que eu não sei. Isso é mentira. O que diz o versículo? Fale cada um a verdade com o seu próximo. Vem cá, meu amado. Você fez isso me machucou assim. Olha, eu tenho que falar a verdade. Se eu quero ser curado desses sentimentos, curada, se eu preciso perdoar, eu preciso reconhecer o meu sentimento, aquilo que me machucou, o que eu estou passando. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, eu posso me irar? Eu posso ficar irada, eu não posso é pecar. E quando é que nós pecamos? Quando nós guardamos aquele sentimento e nós não perdoamos. Então, eu posso ter o sentimento? Posso, mas eu tenho que me livrar logo dele. Como é que eu me livro? Eu vou lá e falo a verdade, e acerto. É tu e teu irmão. Aqui no nosso ministério a gente não aceita a pessoa que vem e fala assim, eu quero um gabinete com os bispos, porque eu quero falar de uma situação que aconteceu com o irmão Joãozinho dos Anzóis. Quem é o irmão? O irmão Joãozinho dos Anzóis, aconteceu uma situação eu estava numa situação... Você já tratou com o Joãozinho dos Anzóis? Não. Então você não conhece Bíblia. Vai tu e teu irmão. É você e ele que acerta. O negócio de vir trazer para mim, eu não vou acertar a vida de ninguém. Nós todos temos Deus, nós todos temos a palavra, nós sabemos muito bem, porque o altar ensina como é que é o proceder cristão. É tu e teu irmão. Não precisa levar alguém para ser tu e o teu irmão. É você e ele e você, só. Se não resolver, a Bíblia sim fala para levar uma ou duas testemunhas idôneas e mostrar que você quer acertar, para que essas pessoas saibam, para que a pessoa saiba que você está querendo acertar, perdoar ou receber perdão. Amém? Então, quando você guarda sentimentos e não perdoa, você passa mal. Não guarde. Vá até a pessoa e diga, você fez mal contra mim, mas eu te perdoo. Eu quero ficar bem com você. Amém? Amém. Mas e se ela não perdoar? Problema dela, agora é com Deus. Mas você tem que fazer isso. Se ela não vier primeiro, eu não. Você não é crente em Jesus, então não entendeu nada. Não nasceu de novo, nada disso. Versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Amados, nós temos que arrancar definitivamente esses sentimentos. Mas para arrancar é necessário senti-lo para poder tirar. Se você não sabe que você é uma pessoa gritona, se você não admite que você grita e é chato, você não vai arrancar o gritono da sua vida.
Porque aqui está escrito amargura. Se você não vê que você está amargurado, você não vai arrancar a amargura de dentro de você. Se você não perceber que você vive irado, você não vai tirar a ira de dentro de você. Gente que grita muito, tem que tirar a gritaria, porque o Senhor diz, longe de vós toda gritaria. Gritaria é sinal que tem sentimento mal resolvido. E está ligado a perdão, sim. É o extravasar, só que é obra da carne. E blasfêmia, é isso, fulano é aquilo, eu sabia que ninguém prestava mesmo naquele lugar, é blasfêmia. Você tem que arrancar isso, agora tem que identificar que você blasfema. E bem assim, toda malícia. Eu estou aqui pensando bem que eu imaginava. Aquele lá, ele deve ter falado. Malícia. Como deve ter falado? Baseado em quê? São dardos do inimigo na cabeça. Nós temos que arrancar esses sentimentos. Só que para arrancar tem que identificar. Se você não identificar que tem essas coisas na sua cabeça, você não tira. Por isso que é preciso assumir, para que haja cura. Não é para assumir psicologia. Eu sou mesmo briguento, viu, bispa? Eu grito e grito mesmo. Então vamos orar agora para arrancar isso da sua vida, porque isso é carne. Aqui não é psicologia, aqui é a nossa vida espiritual. Nada de se assumir na carne. Aqui nós temos boa consciência para com Deus. Quarto lugar, perdoar é olhar para Cristo. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, assim como Cristo nos perdoou, amados, quando Cristo morreu na cruz, nós éramos pecadores. Ele assumiu a nossa culpa, sem ter culpa nenhuma. Você tem que fazer aos outros o que Cristo fez a você. Então, não devemos perdoar, amados, porque nós temos medo do Satanás. Nós devemos perdoar, mesmo que os outros não estejam certos. Mesmo que as pessoas estejam erradas conosco. A gente perdoa porque Deus manda perdoar, não porque o outro está certo. A gente perdoa porque é nosso dever perdoar, não porque nos pediram perdão. Tem um monte de gente que errou comigo, sabe que errou, não veio me pedir perdão, mas eu já liberei perdão. Porque se você não libera perdão, a sua vida fica ancorada. E a vida de quem você não perdoa também fica ancorada. Ninguém anda. Quantas vezes, bispa, a gente tem que perdoar? Jesus disse, no mínimo, 70 vezes 7. 7 é o número da perfeição. Você tem que perdoar o máximo. É a perfeição de Cristo. Quando você perdoa, você fica bem. Você fica saudável em todas as áreas. Tem muita gente doente que não acha doença. Vocês já viram isso? Vai no médico, não tem diagnóstico. Eu vou dar o diagnóstico hoje. Falta de perdão. Perdoa e vai ver se não é curado. Até quem anda encurvado, torto, falta de perdão, é coração duro. Quando você perdoa, você fica bem e o outro fica bem. O perdão tem o lado humano, é verdade, a gente tem que fazer um esforço, mas tem o lado divino. Então a nossa parte é estar disposto a perdoar. Eu perdoo, eu pergunto hoje, alguém aqui está disposto a perdoar? E a parte de Deus qual que é? É modificar os nossos sentimentos. Não pense, presta atenção, que quando você vai para alguém e você perdoa essa pessoa, os teus sentimentos mudam na hora. Mas agora é a parte divina. Eu disse que tem a parte humana e a divina. Você vai e você perdoa. Quem é que vai mudar o sentimento? Deus. Mas quem é que vai lá e perdoa ou pede perdão? Eu. É a gente que vai. Quem está entendendo? Amém? Glória a Deus. Deus consegue modificar um sentimento? Consegue ou não consegue? Só Deus consegue, tá? Então, eu não quero, bispa, sentir raiva do fulano, mas eu sinto. Amado, a única coisa que Deus quer que você faça é que você vá cumprimentar o fulano. Mas eu tenho raiva do fulano. Deus só quer que você vá cumprimentar o fulano. Mas eu estou com uma raiva do meu marido. Deus só quer que você se aproxime do seu marido. Mas o meu filho me aprontou uma que eu não consigo nem olhar para ele. Deus só quer que você vá até o seu filho. Dê um abraço, dê um beijo. Agora, deixa Deus transformar os sentimentos. Amém? Porque se nós ficarmos esperando primeiro os sentimentos ser transformados para depois irmos, nós nunca iremos. E o diabo está assim, ó, com uma garrafa de vidro encravada em cada peito, dizendo, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, ferido, ferido, prostrado, e acha que ainda é espiritual. Romanos 12:19.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, o nosso Deus é um Deus que cuida das nossas causas. Se for caso de vingança, a vingança é dele. Amém ou não amém? Amém. Então, aquela pessoa que lhe magoou, que fez mal a você, deixa com Deus. Tira o sentimento contra esta pessoa. Deixa na mão de Deus, porque é Deus quem vai retribuir. É Deus que faz justiça na nossa vida. Amém? Mulheres que foram trocadas por outras. Isso dói. Dói de quando a pessoa me conta isso, dela chorar de dor na alma, de sair água por todos os cantos, os poros, é uma coisa horrível. Só que tem mulher que diz assim, eu vou me vingar, eu vou telefonar o dia inteiro, eu vou espizinhar, eu vou perturbar aquela figura, mas eu não vou dar sossego. Não faça nada disso. Deus é que vai agir nessa situação ou em qualquer outra. Deixa Deus agir. Amém? Eu encerro com 5 atitudes que devemos ter. Primeira, ter em mente que o inimigo quer usar esses dardos inflamados para nos infectar. Ele quer que tudo fique como está. Tá bem? Você que sabe se hoje você vai dar vantagem para o inimigo. Ele quer que tudo fique do jeito que está. Segundo, reafirmar a nossa intenção de perdoar. Você tem que ter um sentimento aí, eu quero perdoar. Tá difícil, bispo, mas eu quero perdoar. Você tem que confessar isso que você quer, tá? Terceiro lugar, rejeitar sentimentos de culpa e de condenação. Se você foi o causador, não pode também ficar se culpando, se condenando. Jesus já te perdoou. Então pare de se culpar, se condenar. Quarto lugar, lembrar que Deus é fiel e continuará trabalhando e modificando os nossos sentimentos. E quinto lugar, alegrarmos-nos em saber que Deus se agrada quando nós obedecemos a sua palavra. Amém? O melhor de tudo em perdoar, além de ficar livre desses sentimentos horrorosos todos, é sabermos que Deus se agrada de nós por obedecermos a sua palavra. E que a vida anda, a âncora é arrancada e nós vamos voar alto como a águia. Eu encerro com o Salmo 51:10 que diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ser espiritual não é deixar para lá, pôr uma pedra em cima, fazer de conta que não doeu e nem está doendo. Ser espiritual é obedecer a palavra, assumir o que precisa ser assumido para poder se livrar desses sentimentos todos ocasionados, ou por algo que me causaram, ou por algo que eu causei a alguém, ou por algo que eu fiz a mim mesma. Nós vamos agora orar ao Senhor. E a boa consciência, ela vai prevalecer. E eu quero ver a mão de Deus hoje, por causa da sua atitude, arrancando garrafas de vidro de muitos peitos aqui que estão feridos, oprimidos, dilacerados, porque não adianta fazer de conta. Nós somos crentes de fato e de direito. Amém? Vamos todos ficar de pé. Eu vou pedir que os nossos pastores venham aqui ao altar. Os pastores vão orar hoje comigo. Cada um vai orar um pouquinho. Pegue um microfone, as pastoras. Em nome de Jesus. Você identificou coisas. Este é o ano de grandes mudanças em nossas vidas. Quem sabe você precisa mudar. Se livrando de sentimentos que estão aí, fazendo com que você não tenha uma boa consciência. Queremos essa boa consciência. Pastora, mas eu preciso perdoar alguém lá de 1810. Eu não sei onde está. Agora você vai liberar perdão. Não é para ir atrás. Mas se você não admitir que machucou, chamar pelo nome, tem que perdoar. Um dia um rapaz me disse, eu preciso perdoar o meu pai. Eu disse, seu pai está longe? Ele disse, ele morreu. Então, perdoe seu pai. Mas não vai mudar nada com o pai, mas vai mudar em você. Você vai se livrar de sentimentos. Você está entendendo?
não é para o outro. Primeiro, Deus quer tratar de você. Nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos ter aqui os nossos pastores orando por perdão. Em nome de Jesus, se alguém tem dores no peito, se alguém tem sentimentos de aprisionamento, lembranças que vêm, se você já acorda às vezes triste, amargurado e vai um dia se arrastando e diz, eu não sei por quê. Eu sei por quê. Deus está mostrando por quê. Porque você precisa ou perdoar ou pedir perdão. Toda a igreja de olhos fechados, é você com Deus, esse momento é com o Senhor. Em nome de Jesus, eu gostaria que o pastor Henrique começasse orando pela igreja. A igreja toda de olho fechado. Você vai falando com o Pai agora. Em nome de Jesus, vai falando com o Pai. É noite de perdão. É noite Senhor, de perdão. Nós te agradecemos pela tua palavra de Amém, hoje, Senhor. Glória Te agradecemos a o ti, que foi dito, Senhor. Te agradecemos porque nós Amém, temos crescido Senhor. na tua graça, Amém. no teu conhecimento, Senhor. Aleluia, Isso é muito importante, que nós liberamos o perdão, Amém, Senhor. Pai. Porque o perdão, ele renova as nossas Amém, forças. é verdade, e nós Jesus. cumprimos Sim, a Senhor, sua palavra, é verdade, Senhor. Senhor. Nós somos obedientes a ti, Senhor. Amém, e nós Senhor. queremos que as Amém, pessoas Senhor. se Sim, perdoam Jesus. uns aos Sim, outros, Senhor. as pessoas que não estão aqui, Amém. que elas possam receber o perdão, É noite de liberarmos perdão, que elas Jesus. possam ser renovadas as suas Aleluia. forças, Sim, Senhor. Pai. Que o Senhor possa Glórias, entrar no coração de cada Sim, um, Senhor, agora na com a tua mão mente, poderosa. e renovando, Senhor, porque Arranca, o Senhor Senhor. disse que nós Amém, devemos Jesus. perdoar até 70 vezes 7. Amém, é verdade. E esta igreja Senhor. cumpre integralmente a tua palavra. Eu creio, Senhor. Nós somos obedientes a ti, Somos Senhor. obedientes. Nós Pai. queremos, Senhor, que o Senhor Somos esteja obedientes, renovando Jesus. cada mente, cada Aleluia. coração, que as pessoas possam Glória, sentir glória o amor a ti, fluir Jesus. gradativamente. Sim, Pai. Nós oramos e temos a certeza Amém, Pai. do que o Senhor irá fazer um trabalho Glória, na vida de glória cada a um ti, Jesus. desta igreja. Sim, Isso tudo Senhor. para a honra e glória do teu Sim, nome, nós Senhor. recebemos. Amém, Jesus. Senhor. Glória Glórias a ti, Deus. Senhor. Alalala, sandalaia, xandalamas. Noite de perdão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastora Jaqueline, depois a pastora Vera. Vamos orar conforme Deus se move neste lugar. Nós estamos submetidos ao mover do Espírito Santo. Oh, Deus, é uma boa Aleluia, consciência, Jesus. Sim, Senhor. Oh Deus, que possamos Glória fazer a Deus. nesta hora a oração Sim, de Davi, Senhor, que Sim. fez a Ti, Jesus. Sim, Jesus. Sonda cada coração, Sonda-nos, Senhor, nesta Pai. noite, meu Pai. Este sentimento que possa estar enraizado, Amém, Jesus. Que seja arrancado agora pelo poder da Tua palavra, Em Senhor. nome de Jesus. Que este Pai. sentimento de falta de perdão, Senhor, caia por terra nesta Em nome de noite, Jesus, Jesus Senhor. bendito. Oh, Deus, que cada um aqui esteja limpo diante de Ti, Senhor. Nós te pedimos. Pai querido, que cada lágrima que foi derramada, Senhor Jesus, que possa estar sendo recolhida por Ti, meu Deus. Ó Senhor, que Tu possas trazer a consciência de cada um nesta Amém, noite, Senhor. Senhor. O Glória. verdadeiro amor, Jesus. Glória. A certeza deste perdão dado e deste perdão recebido, Senhor Aleluia, amado. Senhor. Deus bendito, que com as Tuas poderosas mãos sejam Aleluia. arrancadas, Sim, Senhor, as todas dores, essas as torturas, mágoas, as Senhor, estes torturas. sentimentos contrários à Sim, Tua palavra, Pai. meu Deus. Oh, Nós Deus. não recebemos mal nenhum, Jesus. Nós queremos estar diante de Ti com alegria, Toda Senhor, angústia, meu toda Deus. dor, toda Pai bendito, que amargura, cada um aqui, Senhor, Sim, cresça Senhor. nesta hora, Senhor, Jesus. e que tenha firmeza, que tenha Aleluia. atitude, Sim, Jesus, Senhor. que tenha autoridade no Teu nome, Senhor, para declarar estas fortalezas do mal, que elas já Senhor. caíram por terra, em Sim, nome Jesus. de Jesus. Pai Seguimos a bendito, tua que Tu palavra. possas nessa hora, Senhor, transformar corações, Senhor. Tirar Glória. aquilo que tem causado mal do nosso meio, Aleluia. Jesus. Que Glória nós a Deus. possamos nos fortalecer em Ti com Aleluia. esta palavra, vinda do Teu trono de graça, Senhor. Amém, Nós Senhor. declaramos que a partir desta noite, Senhor Jesus, Aleluia, nós veremos Senhor. mudança, Senhor. Nós veremos cura, Jesus. Aleluia. Nós veremos transformações, Senhor. Glória Porque aqui há um a ti, povo Senhor.
disposto a te obedecer, Senhor. E se a tua palavra chegou até nós, Senhor, que a mudança comece em nós, Sim, Pai. Pai, Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nós precisamos da tua ajuda, Amém, Senhor. Senhor. Aleluia. Eu oro agora, Jesus, por aquele irmão, por aquela irmã Sim, Senhor. que sente, que sabe Oh, Deus. que esta palavra atingiu o seu coração, Jesus. Por aquela pessoa que muitas vezes Aleluia. tem vontade, mas não tem coragem É suficiente, verdade, Senhor, Senhor. para pedir e liberar perdão, Senhor. Jesus, que possa, Senhor, se levantar, agir, Senhor Jesus, não ficar inerte. Eu oro em nome de Jesus. Envergonhamos Saia do Satanás seu lugar, agora. vá fazer o acerto que precisa ser feito. Mostre que você é obediente à palavra do Senhor. Nós temos a melhor palavra. Sim, Pai. Deus nos revelou a palavra da graça. Oh, Jesus, como nós podemos te servir, Senhor? Como nós podemos pedir, usa-me, Sem se nós não hipocrisia, liberamos Senhor, perdão, é se nós não verdade, perdoamos. Senhor. Por isso, neste momento, Oh, Senhor, Deus. nós queremos perdoar, Senhor. sem Nós queremos hipocrisia, liberar, Senhor. queremos tirar esta âncora da nossa vida, Senhor Jesus, para te adorar perfeitamente, Senhor, em Pai. espírito e em verdade. Oh, aleluia. Espírito do Senhor, passeia no meio da nossa Amém, igreja. Pai. Vai, Senhor Oh, Jesus, Deus, até o MEC convence, Graça. Senhor. Oh, Jesus, que teu espírito de Acerta, perdão Jesus. esteja ali no berçário. Espírito de acerto, Que esteja, Senhor, nos Pai. corredores da Sim, igreja. Jesus. Que esteja desde este altar Glória até a aquela Deus. porta, Sim, Senhor, de saída. Que haja Aleluia. liberação de perdão para a Senhor. tua honra Glória, e para a tua glória. glória Em a nome ti. de Jesus. Aleluia, Amém, Senhor. Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Oh, Senhor. fé sem hipocrisia, Oh, Jesus. Senhor. Pai, o Fé Senhor nos sem chamou, hipocrisia, Senhor. Senhor. Oh, Pai, é isso, Jesus. O Senhor quer que nós tenhamos um coração puro, Sim, Pai. Senhor. Uma fé não fingida, Pai. Oh, Pai, e se não houver perdão, Jesus? Se não houver essa liberação, Senhor, a nossa fé vai ser fingida, Pai. Nós vamos estar tentando com a nossa carne sermos espirituais, Pai. Sim, Senhor. Oh, Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que um dia trouxeram um paralítico, Senhor, perto de ti. Glória ao teu nome, Senhor. E antes do Senhor o curar, Senhor, o Senhor disse: glória. os teus pecados estão perdoados. Aleluia, Senhor. Sim, Jesus. Antes do Senhor operar, Pai, Sim, Senhor. antes do Senhor transformar, Glória ao teu para que o nome. seu poder seja manifestado, Pai. Aleluia, Jesus. É preciso do teu perdão, Glória Pai. a ti, É preciso glória que a nós, Deus. que somos teus filhos, Senhor, Aleluia, Pai. liberemos o perdão, Sim, Senhor. Jesus. Oh, Senhor, Oh, nós Deus. sabemos, Pai, Aleluia, que o Senhor Pai. reúne aqui um povo, Pai. Aleluia, Senhor. Que o Senhor abriu Glória seu a ti, coração Jesus. e nos deu o Glória melhor a que o ti, Senhor Senhor. tinha, Glória a Pai. ti, E nós não podemos permitir que Aleluia. essas feridas causadas pelo diabo, Glória a Deus. que a nossa carne, Senhor, Jesus. oh Jesus, Glória a ti. seja impedimento, Pai, Sim, Senhor. para a manifestação Sim, da Jesus. tua vontade, Pai. Nós Sim, não queremos Jesus. retardar, Pai. Sim, Pai. Oh Deus, a tua Nós nos operação, submetemos Jesus, os ao teu milagres, mover, os Senhor. prodígios, Senhor. Arranca, Oh Senhor. Deus, Arranca as oh dores Senhor, agora, nós não Senhor. recebemos, Jesus. Sim, Senhor. Não recebemos, Sentimentos Pai. de dor, Oh Senhor. Deus, Oh, Deus. oh Senhor, Xalabaiaxalabás. foi Sentimentos nos de dado dor, esse poder, Senhor. Senhor. Sentimentos Oh, Jesus. errados, Pai. Nós Amargura, perdoamos, Senhor. tristeza, Nós Senhor. perdoamos, Nós Jesus. arrancamos isso do peito hoje, Senhor. Sim, Jesus. Oh, Deus, que Oh, haja perdão. Senhor. Se você quer ver a garrafa Aleluia. de vidro sendo arrancada do Aleluia. teu peito, do peito Aleluia. de alguém, sai do seu lugar agora. Se está Amém, aqui Jesus. alguém que você precisa perdoar, não precisa você ficar, sabe, com muitos jeitos. É Deus quem trata dos sentimentos. É Deus quem trata dos sentimentos, amado. É Deus quem cuida de nós. Ele só quer a disposição. Acerta, porque o que tem para vir vai vir e é grande. Se alguém tem julgado demais, peça perdão a Deus. Tem julgado a vida de alguém, a pessoa às vezes nem sabe, vai lá e fala, me perdoa, tenho julgado muito a tua vida, tenho estabelecido sentenças, eu não tenho que fazer isso, me perdoa. Se você precisa
perdoar. Vai até alguém e diga: eu te perdoo. Mesmo que a pessoa não vá até você, vá perdoar. Libere o teu perdão nesta noite. Eu te perdoo, eu preciso te perdoar. Eu preciso me livrar deste sentimento errado. As famílias devem fazer isso aqui hoje. Pais e filhos, maridos, esposas devem fazer isso. Devem se abraçar. Devem fazer cair por terra agora toda divisão, todo espírito de contenda, tudo aquilo que tem gerado namorados, ex-namorados, noivos. Eles têm que se acertar, têm que liberar perdão, têm que pedir perdão. Vocês têm que se arrumar agora, têm que sair fora disso. Pais e filhos, não há nada errado de um filho pedir perdão ao seu pai, uma filha à sua mãe. A filha ir até o lugar da mãe, a filha, o pai ir até o lugar do filho. Vá, faça isso. Os irmãos em Cristo Jesus, hoje nós estamos botando o inferno em polvorosa, irmãos. Nós estamos hoje, amados, abalando todo o inferno. As estruturas malignas estão caindo por terra hoje. Eu creio no poder de Jesus Cristo a mudar os sentimentos, a mudar aquelas coisas que vêm casquetando a nossa cabeça. O choro vem porque traz à memória situações que não estão bem resolvidas. Glória a Deus, porque estão sendo trazidas para serem resolvidas. Sinta paz no seu coração. Você tem que ter paz. A paz é o árbitro dos nossos corações. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãos sanguíneos, irmãs, devem pedir perdão umas às outras, uns aos outros. A paz de Cristo é o nosso vínculo. O amor de Deus é o vínculo da perfeição. Não saia daqui com o teu coração sangrando. Não saia daqui com o teu coração machucado, amargurado. É noite de paz, é noite de boa consciência. É noite de fé sem hipocrisia. É noite de paz, de vínculo, de amor, de unidade. Nós estamos mostrando que nós obedecemos a palavra. Perdoe o teu passado, perdoe os teus pais que já faleceram. Libere perdão para tua tia, para tua avó. Libere perdão para aquele professor, para aquele pastor, para aquele irmão, para aquela profetisa. Libera perdão hoje. Você vai ter paz, você vai dormir bem, você vai engrandecer o nome do Senhor quando você fizer isso. Peça perdão, auxilie, dê um abraço, deixe as arestas serem alparadas nesta noite. Se você precisa se perdoar, você que fez alguma coisa contra si mesmo, você que praticou aborto no passado, você que ingeriu drogas, você que cheirou cocaína, peça perdão. Se você tem sentimentos de rejeição contra você mesmo, peça perdão a você. Libere perdão. O passado passou, você é nova criatura. Não importa as coisas velhas mais, tudo se fez novo. É noite de acerto, é noite de reconciliação, é noite de conserto, é noite de cair por terra a carne, toda soberba, todo orgulho. Isso não tem parte com a graça do Senhor. Oh, nós somos filhos, nós somos amorosos, nós somos submissos, nós somos o povo que é chamado pelo nome de Jesus Cristo. Não importa se é sua amiga, se é seu irmão em Cristo, alguma desavença, alguma cara feia, alguma coisa que aconteceu na rua, alguma coisa que alguém escreveu, um e-mail que veio torto, uma palavra do Orkut, qualquer coisa que o diabo tenha usado, quebre isso nesta noite. Oh Deus, nós estamos aqui tirando todo tipo de muro, todo tipo de divisão, Senhor. Nós estamos acertando, Jesus, acertando, Pai, porque nós queremos, Senhor, nós queremos ver a Tua glória todos os dias, e nós temos paz, nós temos boa consciência e nós temos uma fé sem hipocrisia. Em nome de Jesus, eu declaro que nós agora, Senhor, estamos debaixo da tua unção profética, Jesus, do manto da graça de Deus, um manto apostólico, um manto, Senhor, que nos cobre, que nos protege, que nos livra. E se nós tivermos, Senhor, durante esta semana, que fazermos acerto com pessoas, nós faremos, em Teu nome, pelo Teu poder, pela Tua unção, em nome de Jesus, Senhor. Não importa o que vão pensar de nós, importa o que Deus irá pensar de nós, e Deus se agradará das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus.
Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças e glórias, Jesus, por esta noite. Uma noite de perdão. O perdão é divino, Jesus. E uma boa consciência começa com o perdão. Amém. Por isso nós te agradecemos por esse momento, ó Deus, em que a tua igreja, Jesus, pôde praticar aquilo que tem aprendido, aquilo que tem recebido deste altar. Nós te damos graças e glórias, Jesus. Eu recebo. Porque o perdão, Jesus, é base para o nosso crescimento espiritual. Ó Deus, nós rechaçamos toda âncora, Jesus. Tudo aquilo que tenta nos segurar, para que nós avancemos em busca da perfeita varonilidade. Por isso nós te louvamos, ó Deus, por esses momentos preciosos, em que mais uma vez nós estivemos na tua casa, ó Deus, recebendo ensinamentos preciosos, ó Deus, que farão bem às nossas vidas. Por isso nós saímos desse lugar, Jesus, com o nosso coração preenchido, com o nosso espírito alimentado, Jesus, prontos para enfrentar uma semana com grandes desafios, mas sabedores, ó Pai, que sairemos vencedores de todos eles, ó Deus, porque Tu és a nossa capacidade, a nossa suficiência, Jesus, e aquele que venceu o mundo, aquele que venceu inclusive a morte, mora em nós. Por isso nós podemos todas as coisas e confessamos, porque nós cremos, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, que nós podemos em todas as coisas, porque Tu és a nossa força, Tu és a nossa capacidade e a nossa suficiência. Será livre, Pai. Coisas que estavam presas foram soltas hoje, Senhor. Pessoas que estavam doentes acabam de ser curadas nesta noite, Senhor. Ó Deus, famílias que estavam amarradas foram libertas nesta noite, Senhor. Ó Deus, eu posso sentir, Jesus, um mover angelical no nosso meio, Senhor. A festa no céu nesta noite, Senhor. O inimigo foi envergonhado, Jesus. Um mover de obediência no meio do Teu povo, Jesus. Ó Deus, os testemunhos serão grandes, Pai, por causa da obediência. Amém. Oh, aleluia, Senhor, porque obedecer é melhor do que sacrificar, Senhor, e o atender melhor do que qualquer gordura, do que qualquer oferta, Jesus. Aqui está o povo que fez o melhor, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, aleluia. Graças a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu passei um pouquinho, os irmãos me perdoem. Os irmãos me perdoam. Amém. Aleluia. A bênção final e vamos orar. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de toda a igreja e aqueles que recebem, aqueles que já manifestaram perdão, digam amém, e amém. Amém. Glória a Deus. Você saiu leve daqui, plena paz, andando nas nuvens. Amém. Amém. Os que precisarem sair, fiquem à vontade. Quem puder, cante conosco este último cântico para a glória, honra, louvor ao nosso Deus. Vamos confessar o que diz esta música, em nome de Jesus. Irmão José, já sabe qual é? Amém. Glória a Deus. Faça isso, você canta. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Essa mesmo que nós vamos cantar? É? Então tá bem. Amém. O nosso retorno de teclado estava baixo. Amém. Depois melhorou. Glória a Deus. Você pode sentir que a sua semana será diferente? Amém, aleluia. Amém? Deus está tratando com o seu povo seriamente. Amém. Só
Glória a Deus. Deus seja louvado agora e sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Até quinta-feira. Tenham todos uma excelente semana. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Diga ao irmão, eu vi a glória do Senhor com você nesta noite.